passou 5 minutos, vamos começar o horário, porque o estudo é grande, né? Então, nós vamos estudar hoje o livro de Tiago, capítulo 1. Nós vamos começar a partir do versículo 18 e nós vamos até o 25. O estudo de hoje fala sobre a recepção da palavra, né? O estudo do molde aqui. E na NVI, que é a versão que eu vou usar hoje, está praticando a palavra, ok? Então, é o seguinte, eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional, Tiago, capítulo 1, versículo 18 em diante, diz o seguinte: por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitam humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Então, nós vamos deixar o versículo 26, 27 para o próximo estudo. Vamos nos atentar do 18 ao 25. Então, no 18 está escrito o seguinte: por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Na apostila que eu enviei para vocês aí, o comentário está o seguinte: há uma conexão possível. Eu sei, está aqui. Permitir. Há uma conexão possível entre este parágrafo e o que vai preceder, o precedente. A forte admoestação para que todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para irar-se, pode ser uma referência à acusação que os leitores tinham feito contra Deus. Ou talvez sejam simplesmente uma declaração generalizada sobre ouvir falar. Então, a primeira coisa aqui, Tiago, ele está pegando o que nós estudamos semana passada, e aí o estudo de semana passada nós vimos alguma coisa de que os homens, eles tentam entender a Deus, no sentido de que eles são temerários com relação à ação de Deus. Porque o homem é temerário, a natureza humana é temerária. A gente toma decisões, equivocadas porque fazemos as coisas no calor do momento. Entende? Então, Tiago, ele está fazendo uma admoestação aqui do seguinte: calma, fiquem tranquilos, né? Todo homem, aí nós vamos estudar isso aqui no próximo versículo, todo homem tenha cuidado com o que faz, com o que pensa, porque assim agimos com Deus. E nós não podemos fazer isso de maneira generalizada. Nós temos agora em Deus uma condição de fazer todas as coisas de maneira diferente. E aí nós vamos para o 19, que é que ele começa a falar de fato sobre a prática dessa palavra. Tiago diz: meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se,
Quando o cristão dá evasão à ira, fica incapaz de agir com justiça. E, além disso, ele não deixa lugar, ou pelo menos atrapalha, a reivindicação da justiça divina no mundo. Então é o seguinte, irmãos, é o que eu comecei a dizer agora. O nosso desafio como homens e mulheres, como pessoas transformadas, ali como Paulo escreve em Romanos, a carta aos Romanos, capítulo 12, como homens e mulheres que tiveram o entendimento renovado, transformado, né, pela convivência com Deus, nós temos agora, nesse momento, pensar muito antes de tomar qualquer decisão, principalmente na decisão de falar. Porque quando a gente fala no calor do momento, a gente fala geralmente movido pela ira, e a gente se torna incapaz de fazer justiça, porque a ira é contra a justiça. A ira ela é contra a justiça divina. E isso faz com que a gente não tenha condições de reivindicar justiça para o mundo em nome de Deus. Por isso que o testemunho é tão importante. Porque eu testemunho da minha calma, eu testemunho da minha tranquilidade, eu testemunho da minha sanidade, eu testemunho da minha ponderância, eu testemunho para o mundo que eu consigo, por mais difícil que seja, ruminar todas as informações, pensar, meditar, para tendo uma clareza de tudo que está acontecendo, eu posso tomar as melhores decisões, inclusive as decisões de falar de maneira mais forte, de falar de maneira mais ríspida, a atitude de exortar alguém. Eu faço isso em amor, eu faço isso com calma, eu faço isso com domínio da situação. Por isso que Tiago pega e fala o seguinte: olha, tenham isto em mente, sejam todos prontos, ou seja, esteja sempre pronto para ouvir. Irmãos, nós temos uma dificuldade gigantesca de ouvir. Nós que eu falo, seres humanos. Porque o ouvir, né, demanda de nós uma tranquilidade que só Deus pode nos dar. E aí ele fala. E aí sejam tardios para falar e tardios para irar-se. Porque essas duas coisas produzem injustiças que vão contra a justiça que nós pregamos. O versículo 22 contempla essa mesma coisa, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Né? Cadê aqui? Perdi aqui minha Bíblia, irmãos. Portanto, né? Vamos lá. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceite humildemente a palavra plantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. O cristianismo é uma religião de ação. Por mais importante que seja ouvir, não se deve parar por aí. O fazer deve seguir ao ouvir. Ser apenas ouvinte é uma forma de engano próprio. Isso daqui, meus irmãos, é um soco no rim, né? Como diria lá em Minas. Porque é o seguinte, nós temos uma tendência de pegarmos todos os ensinamentos, principalmente os ensinamentos do cristianismo, que só pode ser colocado em prática através de uma relação com ele, porque tudo que o cristianismo pede de nós, ele é sobre-humano, então ele precisa do sobrenatural para agir em nós. Então é Deus, é Jesus, é o Cristo que age em nós. Quando nós pegamos para ouvir qualquer uma dessas coisas e não praticamos, é como se a gente se enganasse. É isso que o Tiago está falando aqui. Então, como é que nós podemos ter essa relação com o poder de Deus, com a manifestação do poder de Deus na nossa vida? Praticando a palavra.
E a prática da palavra é uma coisa realmente muito difícil, porque que demanda de nós a paz, a tranquilidade, a calma, a serenidade. É difícil demais, irmãos. É muito difícil. Versículos 23 e 24 vai dizer o seguinte: aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai logo e esquece a sua aparência. A nossa relação uns com os outros, porque a gente está falando da igreja, tem que ser uma relação de olharmos para um espelho. Ou seja, para que serve um espelho? O espelho serve para refletir a nossa imagem. Mas para que a gente quer refletir a nossa imagem? Para ver se a gente está bonito? Essa é a nossa desculpa para nós mesmos. Mas a verdade nua e crua é que nós estamos de frente do espelho para procurar as imperfeições. Para que, encontrando alguma, de algum modo, a gente possa acabar com elas ou disfarçá-las. Então, a gente vai para frente do espelho, a gente se olha e procura o lugar que não está legal a roupa, procura uma espinha no rosto, procura algum lugar no cabelo lá que está desarrumado, e aí a gente começa a procurar as imperfeições. Na verdade, a nossa relação com a igreja tinha que ser mais ou menos essa. Não na maneira de acusar uns aos outros, mas pela relação, nós podemos enxergar no outro as nossas imperfeições, para que com a ajuda dele, eu possa o quê? Corrigir essas imperfeições. Um homem que ouve, mas não faz, é como uma pessoa que vê o reflexo do seu próprio rosto no espelho. Ele se vê, é verdade, mas continua fazendo o que fazia sem a menor lembrança do tipo de pessoa que viu no espelho. Os tempos deste versículo são interessantes. Ele contempla o airisto, que se retira, perfeito, esquece o aoristo. Com o aoristo, Tiago, mostra que a impressão foi momentânea e o esquecimento instantâneo. O imperfeito implica em condição contínua de ausência do espelho. Ou seja, mano, tem gente que faz a sua apresentação perante o espelho, mas ele não faz com que o espelho desenvolva sobre ele a função. Ou seja, é o cara, é a mina que vai na igreja, escuta a palavra, ele até levanta a mão no culto, ele canta as músicas, ele chora porque ele se emociona com a letra, ele se emociona com a melodia, ele se sente até tocado com as orações, ele acha a relação dos irmãos muito legal através da comunhão, mas quando acabou o culto, quando acabou ali o seu único momento na semana com Deus, porque essa pessoa ela não tem a prática devocional diária na sua casa, ela sai e é como se nada tivesse acontecido. Ela bateu o cartão ali da religiosidade, ela cumpriu a sua função templária, ela se apresentou ao culto, mas segunda, terça, quarta, quinta e sexta e sábado vai ser a mesma coisa, ela vai praticar as mesmas coisas ruins de sempre, ela vai continuar fazendo tudo aquilo que o espelho poderia ter revelado a ela se ela tivesse uma visão crítica de si mesmo. Ele não enxergou, não quis enxergar, foi desarrumado mesmo pro resto da semana. E aí é como se essa pessoa jamais tivesse enxergado uma imperfeição nela. Eu me converti, irmãos, com 14 anos. Com 14 anos. Eu estou com 39. Eu não me arrependi de nada. De todas as coisas que eu deixei, todas as coisas que eu larguei para trás, tudo aquilo que eu podia ter feito e não fiz, eu não me arrependo de nada. A vida com Jesus foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu sei das coisas que estavam acontecendo na minha casa.
eu sei as condições que a minha família vivia. E eu sei, irmãos, que Deus nos tirou de um lago profundo de dor, de desespero, e a gente podia afogar essas dores em qualquer outro lugar, e de qualquer outra forma, de qualquer outra maneira. Mas Deus, quando nós começamos a seguir o Senhor, Deus colocou um espelho na nossa frente e logo nós enxergamos todas as imperfeições. Para mim, não existe nada mais importante do que a palavra de Deus. Para mim, não existe nada mais importante do que praticar a palavra de Deus e perseverar na prática, por mais difícil que seja. O pecado não compensa, meus irmãos, porque o pecado, ele desfoca a nossa imagem, por isso que a gente não enxerga a imperfeição. O pecado, ele faz com que a gente sinta uma sensação boa, mas essa sensação ela é momentânea e ela é corrosiva a longo prazo. Mas ela desfoca a nossa visão a respeito de nós mesmos. Nós temos uma visão de que se o nosso pecado não caiu por terra até agora, é porque é uma condescendência de Deus em relação a ele. E aí a gente começa a se enganar. Não, está tudo certo, as coisas estão dando certo na minha vida, eu continuo pecando, Deus continua fazendo, eu oro, Deus me cura. E aí a gente acha que Deus é condescendente para além da sua graça e misericórdia. É isso que Tiago está falando. Como é que a gente consegue enxergar a nossa imagem perante ao espelho para corrigir as imperfeições que há em nós? Através da prática da palavra, que aí a gente consegue enxergar aquilo que está em nós que precisa ser corrigido. Versículo 25 diz o seguinte: mas o homem que observa atentamente a lei, um homem que observa atentamente a palavra de Deus, que é a lei perfeita, que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, que persevera na prática dessa palavra, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando, será feliz em tudo, naquilo que fizer. Então, o espelho que revela as imperfeições do homem exterior foi colocado agora em contraste com a lei perfeita. A lei da liberdade, que reflete um homem interior. Esta é a primeira referência à lei na epístola. Nós vamos estudar isso lá para frente. Tiago, capítulo 2, versículo 8 até o 12. Tiago 4, versículo 11. Tiago usa o termo para indicar o lado ético do cristianismo. Os ensinamentos. Os ensinamentos são o lado ético do cristianismo. O cristianismo ensina a maneira de como se deve viver a lei. Aqui ele chama a lei de lei perfeita. Compare, então, o que está escrito lá em Salmos 19, capítulo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Tiago, na qualidade de judeu, escrevendo para os judeus, está deliberadamente atribuindo ao ensino os atributos da lei. Ou seja, a palavra, ela só vai chegar de maneira poderosa no nosso coração se nós levarmos ela como ensinamento para a vida. Então, a palavra, ela é uma instrução, ela precisa ser ensinada e nos ensinar, nos instruir. Para Tiago, ela é perfeita, essa palavra, porque Jesus Cristo a tornou perfeita. Lei da liberdade provavelmente significa que é uma lei que se aplica àqueles que têm o status de liberdade, não de lei, mas do pecado do ego, pela palavra da verdade. O homem que olha para esta lei e adquire o hábito de fazer assim, transforma-se em operoso praticante e encontra a verdadeira felicidade. Será bem-aventurado no que realizar, ou seja, aquele que coloca todos seus planos, seus projetos no Senhor, fundamentado na sua palavra, essa pessoa encontrará verdadeira felicidade.
Então, o que esse texto que nós lemos aqui hoje está falando é o seguinte: a prática da palavra, ela é essencial para tudo que nós fizemos na vida. Não adianta ter a palavra de cor, não adianta saber os versículos de cor, não adianta jogar versículos ao vento, não adianta pagar de muito bom de Bíblia, né? Um cara exegético, hermenêutico, se não há prática na sua vivência. A maior birra de Jesus com os fariseus era essa. Eles eram doutores da lei, homens instruídos na letra, mas não praticantes da letra. Então, a lei, ela é a lei para a vida, né? Tiago fala aqui. Ela é a lei para a liberdade, não para a opressão. Quando a gente estabelece leis comportamentais, a gente estabelece lei para a opressão, como se o poder de Deus não fosse capaz de agir em nós, de maneira que somente pela relação a gente já toma uma decisão por nós mesmos de não se misturar com aquilo que não é de Deus. Beleza, meus irmãos? Por isso que nós precisamos urgentemente, todos os dias da nossa vida, lutar, perseverar na prática da palavra. Não apenas conhecer ela, entender ela ou aplicá-la de maneira como a gente aplica livro da Zíbia Gasparetto e de autoajuda. Autoajuda não leva ninguém a lugar nenhum. A palavra de Deus nos traz ensinamentos para a vida. É isso que o Tiago está falando. E o livro de Tiago, ele é muito direto, né? O irmão do Senhor está falando diretamente para as igrejas de judeus convertidos. E a gente aplica a nós aqui no contexto de hoje. Beleza, meus irmãos? Está aberto aí para alguma pergunta. Cara do céu, foi muito válido o que você falou aí do pecado, velho. Muito válido mesmo. Bateu aqui. Ficou martelando a cabeça. Muito bom, mano. Valeu. Tamo junto. Mais alguém? Não? Tudo certo? Tudo certo. Beleza. Oi? Tudo certo. Beleza, meus irmãos. Então, semana que vem nós vamos fazer o versículo 26 e 27. Vamos fazer só os dois, depois nós vamos entrar... Oi. Tá. Parece que o Estevam mandou uma pergunta aí para ti. Deixa eu ver aqui, que eu estou lendo aqui o tablet aqui. Gu, quando você diz que a ira não faz parte da justiça de Deus, em que sentido você quer dizer isso? Não, da justiça de Deus faz, não faz parte da nossa. Né? Nós, quando fazemos justiça baseado na ira, nós fazemos besteira. Agora, Deus não faz besteira. Deus, ele tem o controle absoluto de todas as coisas. A ira de Deus, ela só é uma ação pensada de Deus. Deus não esquenta a cabeça igual nós, né? Nós sim fazemos coisas erradas quando agimos mediante a ira. Então é só pegar a nossa história e ver quantas coisas ruins nós fizemos porque estávamos irados, né? A história de Caim e Abel, que foi o primeiro homicídio na história da humanidade, foi provocado por ira. A ira do irmão, uma ira infundada, sem fundamento. Né? No calor da situação, o irmão matou o outro. Então, a nossa ira não produz justiça. Agora, a ira de Deus produz. Então, é diferente, né? A sua pergunta é a ira de Deus. A ira de Deus produz justiça. A nossa, não. E é isso que o Tiago está falando. O Tiago está falando a respeito de nós. Né? É porque aqui no versículo 18 dá a entender que a gente cobra isso até de Deus, né? E, na verdade, Deus é perfeito e a sua palavra é perfeita para a aplicação da nossa vida. Não sei se deu para você entender, mas é isso daí. Deu para entender, Estevam? Maravilha.
Então é nós, meus irmãos. 1h, meia hora de estudo. Semana que vem nós continuamos. Beleza? Chicão, rola de você fazer uma oração para nós aí? Faço sim. Senhor, obrigado por mais essa quarta-feira, obrigado por usar o Gustavo por mais esse estudo, para ensinar ainda mais a sua palavra. Que o Senhor possa estar cuidando de cada um de nós no restante do nosso dia e abençoe as próximas reuniões que teremos. É isso que eu te peço e eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Um grande abraço. E tamo junto, hein? Beleza? Falou então, meus irmãos. Até mais. Falou!